Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Prazer estar com vocês hoje aqui. Nova Vida, São Gonçalo, Pastor Renato, família, e também você que porventura visita hoje essa reunião, essa oficina da família. Então seja muito bem-vindo, você que hoje assiste esse encontro, se é sexta-feira, dia 5 de junho, ou algum lugar da história. Deus abençoe você. Obrigado, Pastor Renato, família, Nova Vida, por fazer esse convite. E hoje tenho uma tarefa com vocês aqui, não tão fácil, mas eu quero começar hoje, antes de nós orarmos pela palavra, usando uma frase muito conhecida. Quem nunca ouviu aquela frase, quem sabe seus avós já disseram, seus pais já disseram, a frase é o seguinte: a mente vazia, oficina do diabo. Quem nunca ouviu essa frase, né? Eu quero falar hoje, meu tema é apelos sensuais ou sexuais em tempos de isolamento. Nós estamos cientes que vivemos um tempo hoje, como nunca nós vivemos, um tempo de isolamento social, um tempo chamamos de quarentena. Estamos aí, eu acho que mais de 2, 3 meses isolados em casa, e essa pandemia tem nos mostrado muitas coisas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Entre as coisas que estamos aprendendo é que esse isolamento social está de alguma forma potencializando algumas crises familiares, está potencializando algumas crises existenciais, relacionais, conjugais, pais e filhos, amizades, além de econômicas. Além disso, esse isolamento tem colocado em pauta muitas conversas que até então nós não tínhamos feito. Vamos atualizar. Hoje nós temos muito o que conversar, estamos conversando praticamente globalmente sobre racismo e sobre política. Temos alguns países que estão vivendo tempos de eleições, como o nosso. Temos hoje alguns casos aí de racismo, assassinatos, e hoje globalmente estamos conversando sobre assuntos que antes da pandemia nós não conversávamos, não desse tipo: manifestações, exposições, críticas, julgamentos e opiniões. Além disso, esse isolamento nos traz uma inércia de agenda. A agenda de todos hoje, de alguma forma, embora estejamos já saindo aos poucos, nós estamos em uma inércia de agenda já há uns 30, 60 dias, quase 90. E essa inércia de agenda nos traz uma insatisfação com essa nova realidade que vivemos. E por estarmos insatisfeitos com a realidade nova, tendo outrora uma agenda que nos satisfazia, nós estamos sendo empurrados à busca de uma nova agenda, de novas realizações, de novas satisfações. A verdade é que nos foi roubado alguns dos nossos deuses. Como assim, pastor Sandro? Para muitos, nos dias de hoje, até a pandemia, para muitos o seu Deus, ou o seu mini-Deus, ou falso Deus, por exemplo, era o esporte. Estamos sem Campeonato Brasileiro, estamos sem NBA, estamos sem nenhum tipo de esporte. Então, aqueles que faziam do esporte, do futebol, do time do coração, a sua fonte de prazer e realização, estão sem. Alguns, por exemplo, faziam do entretenimento, cinemas, filmes, shows, a reunião sexta-feira com os amigos do trabalho, naquele barzinho, naquele restaurante, e tinham isso, por exemplo, como uma fonte de satisfação e de prazer. Isso também lhe foi roubado. E por que não dizer também até mesmo os cristãos, como eu, quem sabe como você que hoje está aqui, querendo aprender mais de Deus para a sua família. Também muitos cristãos hoje estão sofrendo, porque não se perceberam mais ao longo da carreira cristã. Também fizeram do culto público, da reunião de semana, dos encontros de discipulado, das amizades da sua comunidade de fé, da sua igreja, também um certo tipo de muleta, e hoje, sem poder estar com os irmãos, é uma nova agenda também que estão em busca agora do como vamos satisfazer. Não tem mais o pastor perto de mim, não tenho mais os irmãos da igreja perto de mim, não tenho mais o culto público, não tenho mais alguém que eu possa me encorajar enquanto me reunia semanalmente. E acaba, gente, que a gente acaba se percebendo que, quem sabe, também a nossa agenda religiosa, congregacional, também nos era um tipo de muleta. E a verdade é que tudo hoje mudou, e aquilo que nos preenchia, nos satisfazia, trazia segurança, ocupava o nosso tempo, nos foi tirado. Então hoje parece que é uma inércia na nossa agenda. Estamos buscando novas realizações, novos prazeres, novas satisfações. E de onde isso? De casa. Estamos de casa buscando, conectados com todo mundo, por meio da internet, das redes sociais, e uns estão optando por aumentar a capacitação profissional, procurando cursos gratuitos ou pagos
no Instagram, no Facebook, no YouTube, plataformas de ensino. Outros estão procurando ocupar a agenda, por exemplo, tentando ter um pouco mais de adrenalina como tinham com os esportes, e hoje os números vão dizer que nunca antes jogos de computador, celular foram baixados como agora. Então as pessoas estão buscando adrenalina, baixando jogos, jogando de casa, conectados ao mundo. Outros, por exemplo, estão buscando leitura, conhecimento. As plataformas de livros digitais têm colocado à nossa disposição e-books com desconto a R$1, a R$10, então as pessoas estão ocupando tempo lendo. Mas a verdade é que toda essa busca está conectada a esse mundo virtual das redes sociais. O que acontece hoje, que é meu ponto aqui antes de nós orarmos, é que essa busca por preenchimento de agenda, preenchimento de satisfação e o prazer que nos foi roubado naquilo que nós depositávamos, os prazeres e as satisfações, muitos estão de alguma forma se deparando e encontrando, algumas vezes propositalmente, intencionalmente ou desapercebidamente, algo que chamamos dessa indústria sexual que está muito difundida nas redes sociais, na internet, na mídia. E muitos hoje estão de alguma forma se deixando levar e estão entrando e percebendo, ou sem se perceber, tendo nessa indústria da sexualidade e sensualidade como uma forma de satisfação e prazer, e isso tem, minha gente, destruído relacionamentos, casamentos, a saúde emocional, saúde espiritual. Isso tem acontecido entre muitos casais e famílias. E hoje, que sexta-feira, dia 5 de junho, a minha responsabilidade hoje é, à luz disso, pregar a palavra de Deus para você. E a sua responsabilidade é tão somente ouvir, abrir o seu coração e confiar em Deus. Então, não sei se você hoje é casado, se você é marido, esposa, se você é jovem, se você é papai, se você é vovô, vovó. Hoje eu quero fazer uma oração com você e pedir que o Espírito Santo, de alguma forma, preencha o coração de fé para crer nesta palavra. Você está aí assistindo no YouTube, na televisão, aumenta o volume, fique focado. Se você quiser, eu vou te dar um conselho hoje. Você é casado, chame agora o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Se por algum motivo você quiser assistir essa reflexão sobre sexualidade sozinho, você pode então ir pelo Zap, passa para a esposa, passa para o filho, passa para alguém, para assistir no quarto, em outro celular, mas não deixe de assistir e de participar. Então, antes de começar, eu não quero começar esse assunto sem antes fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que Ele encontre em nós fome e sede da palavra de Deus nessa sexta-feira. Então vamos orar juntos. Pai, entrega em Tuas mãos cada casa, cada coração que hoje nos assiste. Deus, não seja apenas um encontro virtual ou um tempo de entretenimento, mas Deus, que a Tua palavra alcance os corações e as mentes para que haja salvação, para que haja, Deus, regeneração, perdão de pecados, reconciliação, restauração, ó Deus, de família, de casamento, de vida emocional, de vida sexual, espiritual. Pai, é assim que eu oro e te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, diante disso, gostaria de começar lembrando a você, ou afirmando a você, que tudo aquilo que envolve a sexualidade, de alguma forma passa ou vem por meio que chamamos de indústria da sexualidade ou pornografia. Hoje muitas famílias estão sofrendo por conta da pornografia, da sexualidade, e é aí que eu vou andar hoje. Eu peço que você tenha coragem de, comigo, nós falarmos de forma bíblica sobre um tema que muitas vezes é um tabu. E é para isso que eu estou aqui com você hoje, para nós falarmos sobre um assunto que muitas vezes nós não queremos falar ou não temos oportunidade, o que eu louvo a Deus pela vida da Nova Vida em São Gonçalo, pastor Renato, que dá essa oportunidade com a sua oficina de nós falarmos coisas que geralmente não falamos nos púlpitos aos domingos. Então a primeira coisa que eu vou falar com você hoje é sobre esta prática dessa sexualidade e pornografia que nos rodeia hoje muito nas redes sociais, mas é algo antigo. Desde a década de 50, com a primeira edição de uma revista assim masculina, como chamamos, a revista sobre sensualidade, com a famosa atriz da época, Marilyn Monroe, desde esse evento até as décadas de 60 e 70, com revoluções sexuais, a sexualidade televisiva, de mídia, impressa, ela ganhou assim uma normalidade no mundo inteiro, não só nos dias de hoje, mas desde a década de 50, passou a ser algo um pouco mais ou melhor difundido.
Relatos vão dizer que o investimento financeiro para a prática, para a manutenção disso é gigantesco. Hoje no mundo nós temos em média investimento de 90 bilhões de dólares, não são reais, 90 bilhões de dólares investidos para manter essa indústria da sexualidade, seja com filmes, revistas, postagens, canais de vídeos, de imagens, sites, divulgações. Há um investimento muito grande nessa indústria da sexualidade. E essa cultura da sexualidade que envolve pornografia nos dá uns dados, por exemplo, sobre esse tempo que vivemos. Por isso meu tema hoje é sobre a sexualidade em tempos de isolamento e de pandemia ou de quarentena. Eu vou te dar alguns dados que eu colhi essa semana, do portal G1, e eu fui conferir outros portais que vão dizer a mesma coisa. Então, alguns exemplos. Nós temos, segundo as portais de notícias, que além dos cursos online e aulas no Instagram, Facebook, os brasileiros, especialmente, estão ocupando o seu tempo de quarentena consumindo pornografia ou sexualidade. A prova disso é que os canais estão registrando, nesse tempo de pandemia, um aumento de número de acessos, de assinaturas, como nunca antes aconteceu. Vou te dar alguns números. O primeiro deles é o aumento de visitantes a canais específicos sobre sexo. Um aumento de 31% em pessoas que chegam a esses canais de forma curiosa ou porque estão desocupadas querendo encontrar algo que fazer. Se não bastasse, além das visitas, os canais que são assinados, específicos de sexualidade, aumentaram em 25% nessa época de pandemia e de isolamento. Se não bastasse, as plataformas de vídeos que disponibilizam especificamente o material de sexo, de pornografia, aumentou a sua visualização em 15%. E vou mais além. Os sites que trabalham especificamente com essa área de sexualidade e pornografia têm os seus tráfegos aumentados nessa época em 13%. Ou seja, nós precisamos falar, mesmo que algo difícil a se falar ou que algumas pessoas não querem conversar, principalmente no meio cristão, mas isso é algo que está detonando muitas famílias, casais, não digo só casais, digo famílias inteiras, detonando relação de pais e filhos, maridos e esposas, porque estamos em casa isolados, então temos atritos relacionais, crises conjugais, e não podemos mais correr para o futebol, não podemos mais ir para a reunião dos amigos do trabalho, beber alguma coisa, não podemos nem mesmo, de forma benéfica, eu diria assim, correr para o culto de oração da igreja. Então o que acontece? Nós vamos ficar procurando uma forma de nos satisfazer, de esquecer aquilo, e como aí dizemos assim, não, como eu sou cristão, eu não bebo, não fumo, mas eu acabo caindo em algumas armadilhas, e nesse tempo nós temos a maior armadilha, são esses apelos sexuais em tempo de pandemia e de quarentena. Então separei aqui 3 ou 4 coisas para nós falarmos nessa sexta-feira sobre o que é pornografia, porque ela é um problema, não só é um pecado biblicamente, mas ela é um problema para o casamento, para o indivíduo. A primeira coisa, quero falar sobre a pornografia quimicamente, sobre aquilo que quimicamente é comprovado, cientificamente, em acordo com a Bíblia, que a pornografia ou o uso da parte sexual fora do casamento não é só prejudicial para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida biológica, física, mental. Então vão alguns dados. Cientistas estão de acordo com a Bíblia de que a pornografia não só é pecado, mas é prejudicial à sua saúde, porque a pornografia altera a química do cérebro, ou seja, ela muda o tipo de pessoa que você é. É notório que as pessoas que estão, vou usar a palavra aqui, viciadas, algumas práticas como pornografia, elas passam a ser pessoas com temperamentos diferentes, comportamentos diferentes, passam a ter segredos, passam a ficar mais nervosas, iradas. Eu creio que por conta de ter um segredo o qual não quer que seja revelado. Mas os cientistas vão comprovar, eu vou usar aqui um cientista historiador chamado William Strutter, que ele vai dizer assim: à medida que nos aprofundamos no hábito mental
de se fixar nessas imagens sensuais, sexuais, pornográficas, a exposição a essas imagens cria um caminho neural, como um caminho criado na floresta, com cada caminhante passando sucessivamente. Os caminhos neurais definem o caminho da próxima vez que uma imagem erótica for exibida na sua mente. Com o tempo, esses caminhos neurais se tornam mais amplos. À medida que são repetidamente percorridos a cada exposição à pornografia. O que ele quer dizer é você deseja o prazer, e resultante das atividades que envolvem a pornografia, você alcança prazer e realização, toda vez que você tem um encontro, um acesso, uma forma de que você tem acesso visual, algo do tipo, isso remete no seu cérebro à sensação que você outrora teve, quando teve aquele episódio no ato da pornografia. Tenha sido ele não intencional, mas ele aconteceu. Então o que isso quer dizer é que é feito um caminho, como no meio da floresta, uma mata que era virgem, quando alguém passa lá com um facão, com uma foice, vai desbravando lá a mata, fica um registro de um caminho passado. E toda vez que você ou outra pessoa voltar àquela floresta, você será condicionado a fazer o mesmo caminho. Eles vão dizer cientificamente que o uso, a sensação da pornografia, da sexualidade, fora daquilo que entendemos como padrão de Deus bíblico, vai criar em você algumas sensações e prazeres comparados ao uso de cocaína e de heroína. Não só a sensação será parecida, porque não é só questão de paladar ou gosto, mas é uma questão neural, química, biológica, mas a mesma resistência ou dificuldade de você conseguir sair disso será a mesma luta que terá alguém que é viciado em cocaína, em crack, em alguma droga ilícita. Então, ou seja, os cientistas comprovam que quimicamente o uso da sexualidade fora do casamento, não bíblica, pornografia, seja ela adulto ou outra forma, não só é algo prejudicial ao seu casamento de forma espiritual, ao seu coração, à sua alma, no caso o pecado, mas também é prejudicial ao seu cérebro. Quimicamente é algo prejudicial comparado à cocaína e à heroína. E quando falamos sobre isso, nós temos que olhar um outro lado. A ciência está comprovando como a humanidade, como o homem, se relaciona com o prazer através do corpo físico e do sexo. E vai dizer aqui, minha gente, esse prazer, satisfação que nós encontramos através do corpo humano, e não é algo criado pelo diabo, é algo criado por Deus. Deus, em sua graça e maravilhosa perfeição, Deus cria homem e mulher e atribui ao casamento, olha a coisa maravilhosa, ao casamento esta sensação de prazer, satisfação. Deus faz isso para ser usado no casamento. Quando Deus vai dizer que homem e mulher devem estar ligados como uma só carne, uma forma de Deus ligar o homem e a mulher é através sim da relação sexual. E toda vez que é uma relação sexual entre homem e mulher, há uma ligação. Quem fez isso? Deus. Para que homem e mulher sejam uma só carne. Então ali está envolvido sensações, prazeres, paixões e unidade. E abra aqui um parênteses. Por que Deus é tão bom ao ponto de dizer, olha, não tenha relações sexuais que não seja com a sua esposa e com o seu marido? Porque automaticamente, biologicamente, quimicamente, cientificamente é comprovado que em toda relação sexual há uma ligação. Há uma ligação emocional, biológica e espiritual. E pessoas que relacionam sexualmente vão passar a ficar pessoas que vão ficar apaixonadas, atraídas. Quem fez isso? Deus fez isso para o homem e mulher, para o casamento. Então, toda vez que nós fazemos uso de uma sexualidade, seja pornografia ou outro fim, fora do casamento, isso não só envolve questão espiritual ao pecado, mas também forma biológica e também forma química. Deus criou essas paixões e prazeres para o casamento, são presente de Deus. E quando pecamos, nós fazemos uma grande destruição ao nosso próprio corpo.
fazemos uma destruição a essa conexão do nosso cérebro e a nossa capacidade de desfrutar o nosso cônjuge e de ser fiel a ele. O que acontece é quando nós fazemos a prática, ou nos deixamos levar a prática de sexualidade fora do casamento, já virtual, à distância, presencial, pornografia. O que acontece é que nós nos desconectamos do nosso cônjuge. Você que é casado, me escute aqui. Há uma conexão, como eu falei, criada por Deus, de homem e mulher, através da vida sexual amorosa. Há uma ligação. Hoje é muito comum um dos parceiros, um dos cônjuges, relatar: eu não mais me sinto atraído por você. E quando são os cônjuges que têm dificuldade, por exemplo, de receber uma troca, sabe, de afeto, não digo nem só sexual, mas de carinho, de amor, de respeito, porque houve uma ruptura na conexão entre o cônjuge. O que faz isso? A pornografia. O que faz isso? Um acesso sexual fora do casamento. E hoje muitos jovens vão chegar para o casamento com uma conexão completamente quebrada com o seu futuro cônjuge, futura esposa e marido. Porque hoje o relato diz que as crianças, escuta bem, você que é pai, tem filhos entre 11, 12, 13 anos, relatos hoje dizem que uma criança de 11 anos já teve seu primeiro contato com pornografia. Então precisamos conversar com nossos filhos, precisamos investigar o que eles têm assistido. E hoje esse é um dos motivos que muitas pessoas vão chegar ao casamento sem conexão. E vai dizer: olha, não rolou, sabe, não teve química. Porque a química estava onde? A química, ela foi rompida biologicamente por conta da pornografia. Então, ou não conseguimos hoje casais ajustados, começando um novo casamento, e temos hoje casais que havia ajuste sendo quebrados a conexão por conta da pornografia. E nesse tempo de isolamento social, nós temos nos deparado com muitos apelos e são muito perigosos. Mas, meu segundo ponto, além de falar sobre a pornografia quimicamente, claro, como pastor, preciso falar sobre pornografia teologicamente. Então vamos à parte teológica da coisa. A primeira coisa aqui é que a pornografia, ela tira de nós a realidade, a verdade de que o seu padrão de beleza é o seu cônjuge. E eu adoro falar sobre isso quando eu falo para casais. Então vou repetir. Se você estiver do lado do seu cônjuge aí, diga isso para ele com amor e carinho. Se você puder falar para ele aí, hoje, sexta-feira, outro dia, vire para ele e diga assim: olha, meu filho, minha filha, o seu padrão de beleza sou eu. Eu sou o seu padrão de beleza. Não esqueça disso. Teologicamente, o padrão de beleza para o marido é a esposa. E o padrão de beleza para a esposa é o marido. Como assim, Sandro? Quando Deus criou homem e mulher, Deus não criou o homem, e depois de criar um perguntou assim: ô Adão, perceba que está sozinho, vou fazer a mulher para você. Que tipo de mulher você quer? Fala para mim, abre o coração. O que você pensou? Loura, morena, gorda, magra, alta, baixa, ruiva, desempregada, com filho, sem filho, você quer dar o golpe do baú, que tenha dinheiro? Me diz, Adão. Não, Deus não perguntou a Adão o que ele queria. Deus deu para ele a sua esposa, do jeito que ele fez, do jeito que ele deu. E chegou para Eva, estou só conjecturando, como se eu fico imaginando Deus trazendo Eva pelas mãos: Eva, aqui está o seu marido, o qual fiz a minha imagem e semelhança, aqui está. Deus não perguntou a Eva que tipo de homem ela queria, sabe, cabeludo, careca, barrigudo, abdômen trincado, com dinheiro, desempregado. Deus falou assim: Eva, aqui está o seu homem. Falou para Adão: aqui está a sua mulher. Então o padrão de beleza biblicamente para o casal, para o cônjuge, é o seu cônjuge. Então, se a sua esposa hoje está acima do peso, esse é o padrão de beleza hoje para você, campeão. Se a sua esposa é baixinha, esse é o padrão de beleza para o seu casamento. Sua esposa é muito magra, agora esse é o padrão de beleza para você. E não catuque aí o seu cônjuge, você está vendo assim, se é para estar magrinho, está gordinho, mas esse é o padrão de beleza. Isso é bíblico. Agora, pastor, o que isso tem a ver com os apelos sexuais que vivemos, com a pornografia? Porque é exatamente isso que a pornografia quer dar a você. Quer dar a você um menu de possibilidades que não se parecem em nada com o seu cônjuge.
Então, se você tem uma esposa que é baixinha, vão te apresentar uma mulher alta. Se você que é mulher tem um marido baixinho e gordinho, vão te apresentar, através dos apelos sexuais, um cara alto e sarado. A pornografia, entre tantas coisas, faz para você, te dá um menu de opções que não é o seu cônjuge, que não é a sua esposa, que não é o seu marido. Isso vai levar você a fantasias, a pecados imaginários e até mesmo físicos. Deus criou homem para a sua esposa e a esposa para o seu marido. Se hoje você é casado e tem ao seu lado quem você tem, no jeito que ele é, biblicamente, para você, esse é o seu padrão de beleza. Do jeito que ele é, do tamanho que ele tem, do formato que ele tem, esse é o seu cônjuge. Esse é alguém que Deus permitiu que você formasse uma família. Então, em nome de Jesus, não deixe que os apelos sexuais tragam à sua mente idealizações de homem e mulher que não é o seu cônjuge, que não é o seu marido, que não é a sua esposa. Porque isso não só seria um grande pecado, é um grande pecado, mas vai cortar a conexão do seu casamento e da sua vida. Teologicamente, não só temos o padrão de beleza, mas a Bíblia também fala sobre cobiça. Eu vou lembrar aqui, Êxodo 20, versículo 17, Deus, quando dá os mandamentos, vai dizer assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, ou seja, pornografia é pecado porque é cobiça. Falei sobre a destruição química do cérebro e do relacionamento da pornografia. Agora, a parte teológica, o padrão de beleza que ela quer romper, e também ela quer levar você à cobiça. A pornografia nos leva à seguinte ideia, de nós começarmos a pensar como seria estar com aquela pessoa que não é o nosso cônjuge. O que é isso? Cobiça. O que é isso? Pecado. A terceira coisa teológica é que os apelos sexuais, a pornografia, também é uma forma de você financiar a escravidão e morte sua e de outras pessoas. Como eu disse, há um investimento aí de 90 bilhões de dólares por ano para manter sites, postagens, e vale aqui um parênteses, gente, quem nunca passou por isso? Às vezes nas minhas redes sociais, Facebook ou Instagram, eu me deparo seguindo pessoas que eu nunca apertei o botão seguir. Já aconteceu com você? Meu Instagram aparece lá uma pessoa com uma foto, eu digo, quem é essa pessoa aqui que está no meu Instagram? E eu vou olhar lá, eu estou seguindo ela, mas nunca apertei o botão seguir. E lá cada pessoa vai ter fotos seminuas, vai ter foto de luxúria, de lugares ricos, para trazer cobiça à sua mente, cobiça de status social, relacional, um biotipo de pessoa, você vai se cobiçar aquele corpo, tá, aquela pessoa. Aí você pergunta, eu nunca, qual foi o dia que eu apertei seguir essa pessoa? Mas sabe o que é isso? São robôs, que são investidos dinheiro para que esses robôs cate pessoas e faça você seguir coisas que você nunca seguiu. Então, atrás da pornografia, por exemplo, essa indústria, há muito investimento, financiamento e também prisão, escravidão e morte. Toda vez que acessamos e consumimos, nós estamos financiando escravidão, estamos financiando morte. E vale que abrir um outro parênteses, você não sabe, há também tráfico de mulheres, de pessoas que sem a sua vontade própria são forçadas a trabalharem em algum ramo da pornografia, e muitas pessoas estão acessando. O que eu diria é que não existe pornografia gratuita. Quando nós acessamos, você diz assim, pastor, mas eu não pago por isso. Eu não acesso, não pago canais de conteúdo masculino, eu não pago sites que financiam a pornografia. Mas quando você adere aos apelos no Instagram, no Facebook, na televisão, na internet, você está de alguma forma motivando esse mercado a crescer. E você está de alguma forma contribuindo para que pessoas sejam escravizadas, ou por participarem, ou por fazerem uso. Hoje muitas pessoas estão escravizadas, viciadas em conteúdos adultos, sexuais e pornografia, e há um investimento nessa área porque a adesão é muito grande. Então, quando nós participamos, nós também colaboramos de alguma forma. A quarta coisa, teologicamente falando, é que a pornografia ou a sexualidade fora do casamento, ela também é idolatria.
É aqui que eu sempre vou cair, gente. Eu vou ler um texto aqui, 1 Coríntios 10, versículo 7, 8. Paulo vai dizer assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Versículo 8 de 1 Coríntios 10. Não pratiquemos o que? Imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. O que Paulo está dizendo é a igreja em Corinto. Há uma igreja, há um povo de Deus, mas lembrar você que em Corinto era uma cidade capitalizada, uma cidade de muito turismo. Existia lá um templo só para isso, um templo pagão, só voltado para esse tipo de consumo de sexualidade. E Paulo vai dizer que existiam algumas pessoas que estavam aderindo aos apelos sexuais dessa religião, dessa cultura, dessa indústria da pornografia. Ele diz: olha, não se deixe entregar essas práticas. E a palavra que ele vai usar aqui, no versículo 7, é: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Paulo diz, o uso, a prática dessas coisas é idolatria. Mas pastor Sandro, como assim? Como eu aceitar um apelo sexual fora do casamento, que não só vai me destruir de forma neural, a química com o meu cônjuge, a relação com os meus filhos, mas teologicamente me fará pecar, eu agirei de cobiça? Como isso tem a ver com idolatria? Paulo vai dizer, meus irmãos, eu sempre bato essa tecla, que tudo é questão de adoração. Todos nós somos adoradores. A questão não é se somos ou não adoradores, todos são adoradores. A questão é o que, ou quem nós estamos adorando. Eu vou mais além. Até aqueles que se dizem ateus, que em nada acreditam, também são adoradores. Não existe ninguém que não seja adorador de algo ou de alguém. Acontece aquilo que ocupa o lugar de destaque na nossa vida, vai dizer que é aquilo que é o qual nós estamos adorando e servindo. Eu vou lembrar aqui, voltar de novo aos mandamentos, Êxodo 20, versículo 13 e 4, os 2 primeiros mandamentos de Deus ao seu povo. Vai lembrar que não é um Deus autoritário, não é um Deus fascista, não é um Deus nazista, é um Deus amoroso. Eu sempre costumo dizer que os 10 mandamentos é como um pai que senta no sofá com seus filhos e diz: meu filho, não faça isso. Se você fizer isso, vai se machucar, você vai sofrer. Os 10 mandamentos não são leis, sabe, leis nazistas, leis ditadoras, não, são conselhos de um pai que ama. E no versículo 3 e 4, Deus vai dizer assim para Moisés e para o povo: não tenha outros deuses além do Senhor. E versículo 4 vai dizer: e nem faça para você nenhum ídolo, seja no céu, na terra ou em outro lugar. Nós somos movidos por paixão, por entrega, por prazer. É bem verdade, voltamos aqui à época antes da pandemia. Quantas são as pessoas que se entregam em paixão a times de futebol, que se entregam por paixão, hoje em dia ainda, a causas. Por exemplo, voltamos a falar sobre racismo. Há hoje movimentos no mundo inteiro de pessoas que apaixonadamente compraram a causa contra o racismo. Nós somos seres apaixonados. Quem fez assim? Deus não fez assim. Para quê? Para o casamento e para ele. Então, Paulo vai dizer que nós estamos sempre movidos por paixão, seja por uma causa, por uma pessoa, por uma experiência, por um prazer ou por uma busca. E nós sempre nos entregamos a algo. E aquilo que nos entregamos, nós vamos dar o nosso dinheiro, vamos dar o nosso tempo, a nossa energia. Será aquilo que nós vamos falar a maior parte do tempo, é paixão. Será aquilo que vai nos dar a identidade, vai dizer: olha, esse é quem eu sou. É isso com o qual nós vamos nos comprometer, somos apaixonados. E Paulo vai dizer: todos nós somos adoradores. A questão aqui é quem ou o que nós adoramos. E Paulo diz: não adore a nada acima da terra, nos céus, abaixo da terra, no mar. Ou seja, Paulo diz: não adore a nada criado, mas adore ao Criador. E quando nós aderimos ou nos deixamos apaixonar pelos apelos sexuais, hoje em tempos de pandemia, querendo buscar prazer,
coisas novas. Às vezes é um casal, quem sabe você hoje que é casado, fala assim, pastor Sandro, a conexão que eu tenho com meu marido, com a minha esposa não é mais o mesmo. Sabe, depois dessa pandemia estamos juntos, mas percebemos que essa agenda que nos foi roubada nos fez voltar a uma realidade onde não há muita conexão. E às vezes, por falta da conexão, queremos buscar alguns refúgios, algumas coisas que vão preencher espaço e acabamos caindo com os apelos sexuais e também com a pornografia. Paulo diz, tenha cuidado porque biblicamente e teologicamente a pornografia é idolatria. Ou seja, todo tipo de sexualidade fora dos padrões de Deus é idolatria, portanto é pecado. Eu vou ler Romanos 1, 25, onde Paulo vai dizer que geralmente idolatria vai acabar na sexualidade. Romanos 1, 25 vai dizer, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O que Paulo está dizendo é, se você adora a criação ao invés do Criador, você será consumido sexualmente por paixões pecaminosas. Mas por quê? Talvez você não saiba, mas Deus não fez nada mais bonito, Deus não fez nada mais prazeroso que o corpo humano. Não há nenhuma criação de Deus que seja mais bela e mais prazerosa do que o corpo humano. Mas para quem Deus faz? Por que Deus faz? Deus faz homem e mulher para o casamento, e Deus faz a criação, o homem, a sua imagem e semelhança para ele, porque Deus quer se relacionar de forma prazerosa com o homem em amor, e quer que homem e mulher, marido e esposa, se relacionem de forma amorosa e prazerosa no casamento. Mas hoje, os apelos sexuais têm roubado essa conexão. Quantos são os casais que vão para a cama dormir, e viram um para cada lado, e às vezes o que consome pornografia está muito bem, obrigado, mas a outra parte está sofrendo. Aí depois vem divórcios, vem ira, vem raiva e vem dissensões. Não se engane, toda vez que você vê uma imagem, deseja em seu coração, então acaba por navegar na internet, você está adorando. Isso é adoração, portanto, isso é idolatria, porque fomos criados à imagem de Deus para adorarmos apenas o Criador e nada criado. E a questão é aqui, gente, que alguém diga assim, pastor, mas eu posso fazer as duas coisas. Não dá. Ou nós adoramos o Criador, ou nós adoramos o criado. Adorar a Jesus e aderir ou não resistir ou se entregar aos apelos sexuais não caminham juntos. É impossível ter as duas coisas. Ou eu adoro a Cristo, ou eu adoro o sexo, a pornografia. Ou eu adoro a Jesus, ou eu adoro outra coisa. E Deus já nos deu um excelente conselho. Adore somente a Deus, porque isso vai ser a coisa mais importante da sua vida. Porque o problema não é comportamental. Alguém diria assim, então pastor, o que eu tenho que fazer é mudar meu comportamento. Eu vou então tirar a internet. Seria um bom conselho, se for o seu caso. Procure um conselho, um pastor, um amigo. Mas a verdade é que o problema nosso não é comportamental. O nosso problema, ele está relacionado à adoração. O nosso problema não é de comportamento, mas é de adoração. Você não precisa mudar o seu comportamento, porque se você mudar, isso não vai ter muito efeito. Você tem que mudar o alvo da sua adoração. Quando você passa a adorar a Jesus e vive de fato para Ele, de forma humilhada, arrependida, verdadeira, você começa a ter a sua mente, o seu comportamento mudado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então não nos basta mudar de cômodo, sabe? Não nos basta apenas ficar um tempo sem internet, porque quando a internet voltar, o nosso coração voltará para lá. O problema não é comportamento, mas é o alvo da nossa adoração. E por último, falamos da pornografia e apelo sexual de forma química, teológica e por último de forma emocional. A primeira delas, a pornografia, ela fere a Deus. A pornografia machuca muita gente.
Mas a primeira coisa que preciso falar é que ela fere o coração de Deus. Deus criou homem e mulher, segundo a sua imagem. Deus é como um pai para os seus filhos. Então escute-me você, principalmente que é um cristão. A pornografia, ela não só fere os seus neurônios, não só leva você a um caminho de vício, difícil de sair, com muita luta, porque é uma coisa química e neural, não só espiritual. Ela não só é um pecado, que acaba destruindo a sua relação com o seu cônjuge, mas também é algo que fere o coração de pessoas, e a primeira delas é Deus. Deus nos criou com dignidade, com valor e com propósito. E quando nós agimos diferente disso, nós só não quebramos as leis de Deus, nós quebramos o coração de Deus. E se você é pai, eu sou pai, tenho uma filha de 8 anos de idade, a Manuela. E é sempre bom de fazer comparações próprias, pessoais, para entender como Deus se sente. Eu tenho uma filha de 8 anos. E se eu parar para pensar assim, como eu me sentiria se as pessoas tratassem a minha filha de uma forma que está muito aquém daquilo qual eu, como pai, a trato, a valorizo e a quero para ela. E vou mais, e aqui pode ser chocante, mas eu gostaria que você entendesse como eu me sentiria se eu visse alguém tratando a minha filha como uma mulher ou um homem que faz uso ou trabalha no ramo da pornografia. Como eu, como pai, me sentiria ao ver alguém tratando minha filha como as pessoas que consomem pornografia tratam as mulheres que praticam pornografia? Eu não gostaria. Para mim seria desonroso. E eu ficaria muito triste em ver alguém tratando minha filha de uma forma qual eu, como pai, entendo que ela foi criada para ser, o valor que ela tem. E quando alguém a trata de uma forma desmerecedora e vergonhosa, isso me fere. Agora imagina Deus, o coração de Deus, ao ver seus filhos, pessoas criadas à sua imagem e semelhança, vivendo à luz de apelos sexuais, de vícios sexuais, de pornografia. Eu gosto sempre de lembrar que a pornografia fere o coração de Deus, mas também ela fere o nosso casamento, porque em Gênesis capítulo 12, quando Deus criou homem e mulher, vai dizer lá, assim, versículo 24 e 25, que por essa razão o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e se tornarem então uma só carne, e homem e mulher viverão nus e sem vergonha. Vou separar duas palavras, unidade e vergonha. Deus faz homem e mulher um para o outro, para serem uma só carne, unidas, viverem sem vergonha. O que os apelos sexuais, a pornografia faz? Duas coisas. Primeiro, elas tiram a unidade do casal. Com a pornografia, o apelo sexual, fora do casamento, não há unidade, não são dois agora são três. Agora sou eu, o meu cônjuge e aquela imagem. Eu, o meu cônjuge e aquele pensamento. Eu e o meu cônjuge e aquela cena. A pornografia rouba a unidade do casal, portanto, quebra a conexão do casal. Mas não só rouba a unidade, mas diz, homem e mulher se unirão, serão uma só carne e viverão sem vergonha. A pornografia e a sexualidade fora do casamento, dentro da família, que é o tópico aqui, falamos sobre família, causa vergonha na família. É uma relação onde não há uma relação saudável, sem vergonha, transparente, onde não há segredos. É uma relação que há vergonha, que há segredos, que há locais sombrios, que há lugares escuros, que há lugares no coração, na mente, não revelados. A pornografia usa de vergonha para tomar o lugar que Deus criou, que deveria ser tão bonito, é criado em algo tão sombrio, desprezível e secreto. Portanto, eu separei aqui para a gente terminar alguma desculpa se alguém poderia dar. As desculpas comuns dentro do casamento mesmo cristão, alguma delas mas Sandro, eu pratico pornografia para não cometer adultério. Então, não se deixe enganar. Jesus disse que você já cometeu adultério em seu coração. Se você faz uso, se você acessa, para desculpa não, é melhor isso do que ter uma relação extraconjugal e acabar com o meu casamento, não, é a mesmíssima coisa.
É o pecado do coração, é a cobiça do coração. Outros diriam assim: olha, nós não sabemos muito bem como ser um casal e ter uma relação saudável, sexual, então nós vamos de alguma forma assistir alguma coisa para voltar a praticar. Bom, a Bíblia diz que isso também é adultério de coração, isso é luxúria, isso é imoralidade. Resumindo, não há nada de bom que a pornografia, que o apelo sexual traga de benéfico para o seu casamento. Se você quer uma família com conexão, sabe, química, espiritual, emocional, sexual entre o cônjuge, relação química, emocional, espiritual com os filhos, uma família ajustada, não há nada de bom que essa indústria possa trazer para a sua família. Se a sua família é cristã ou não, mas volto ao ponto aqui. Se você nos assiste, não tem uma família cristã, eu volto ao que eu falei. A questão não é simplesmente mudar o comportamento, é que você precisa adorar a Jesus Cristo. Você precisa colocar a sua família nas mãos do senhorio de Jesus Cristo. Isso muda toda a sua história e a sua vida. Alguém pergunta assim: pastor, falando sobre isso, eu percebo que não estou muito ligado com o meu cônjuge. Será que isso tem a ver? Eu diria sim, tem a ver. Porque como nós estamos consumindo ou aderindo aos apelos sexuais dessa indústria, nós acabamos perdendo a conexão. Eu diria assim: deve ser por isso que o meu cônjuge está tão desligado de mim. E eu vou terminar dizendo para você que uma forma que eu aprendi é tomar para si conselhos que você daria para as pessoas. Porque nós, quando queremos fazer alguma coisa, estamos prontos a justificar e dar desculpas, ter argumentos. Alguém diz assim: cara, mas você faz errado. Se eu quero muito, eu vou dar uma desculpa. Não, mas não é bem assim. Não tem bem esse jeito. Não, eu vou argumentar. Então, uma forma de você trazer bons conselhos para si é você pensar: como seria isso se eu fosse aconselhar alguém? Como eu aconselharia alguém sobre isso? Nós tendemos a racionalizar aquilo que queremos. Agora, você desejaria para alguém aquilo que você deseja para você hoje? Pense comigo. Vamos supor, volto a falar, eu tenho uma filha de 8 anos de idade. Ela vai crescer, isso muito me assusta. Quando chegar aos seus 15, 16, 17 anos, sei que o pastor Renato tem já filha já maior, e quando chegar essa idade, vai aparecer possivelmente, Jesus não voltar, mas tenho fé que ele volta antes, e vai aparecer um pretendente lá, vai dizer assim: e aí patrão, beleza? Vai lá para cima, esse cara baixinho. Agora eu fico imaginando, se eu sou um cara que digo assim: não, pornografia não é isso tudo, não tem muito a ver, pastor, não é pornografia leve, não tem muito mal. Esse conselho me dou para mim. Agora, se chega um cara para mim e fala assim: ô Sandro, eu estou querendo namorar a sua filha. Eu digo: é mesmo? É. Quais são as suas intenções? Vamos supor que ele falasse: não, minha intenção com a sua filha é assistir muita pornografia antes de ir para sua casa namorar com ela. Imagina comigo essa fala, se sou eu, se é você. Sabe o que eu vou dizer? Nem louco, amigo. Sai daqui agora. Eu vou dizer: em nome de Jesus, some, vaza. A pornografia desse jovem relatada com a minha filha, eu não aceitaria. Então por que eu aceitaria para mim? Para o meu casamento, para a minha família, para o meu cônjuge. Você percebe? Uma forma de você conseguir trazer bons coisas para você é você pensar como você diria isso para alguém. O que eu diria para alguém é: não consuma, não aceite os apelos, não se envolva, não se deixe roubar. Então isso vale para mim também. E por último, gente, eu quero terminar antes de orar falando sobre a possibilidade que sempre existe de redenção. Porque nós servimos a um Cristo ressurreto, e alguns hoje vão dizer assim: mas Sandro, eu creio que é tarde demais para mim, sabe? Já estou dentro, envolvido, como aquela pessoa que está consumindo cocaína, heroína, crack, eu não consigo ver mais saída. Sabe, eu até vi a isca, mas não vi o anzol, e quando mordi, já havia sido fisgado. O gancho está na minha boca, e eu estou como aquele peixe já fora da água no barco, se batendo do mesmo jeito para mim. Para você hoje, eu digo que nunca é tarde demais. Não, não é. Então, por onde eu começo, pastor? Começa, como eu falei, não começa por comportamento moral.
começa por teologia, começa por Bíblia, porque nunca é tarde demais, porque a sua teologia pode mudar a sua biologia, o seu comportamento, a sua moral. E Paulo vai dizer que é uma guerra constante entre carne e sangue. E eu vou ler Gálatas 5, 16, 24, Paulo vai dizer assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo diz, haverá desejos. Pastor, você tem desejos e apelos? Claro que eu tenho, gente. Claro que eu tenho. Eu tenho rede social como você, eu sou homem como você, tenho um casamento como você, sou pecador como você, ainda habito na natureza pecaminosa como você. Paulo diz, se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum vão satisfazer aos desejos que vão existir na sua carne. Ele diz, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas através de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, olha aí, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, contudo, vai dizer ele, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e termina dizendo domínio próprio. Nós, pelo Espírito, conseguimos dominar em Deus os apelos da carne que militam contra o Espírito, querendo nos levar a nos entregarmos a esses apelos. Paulo diz, entre esse fruto do Espírito tem o domínio próprio, o domínio de conseguir resistir, de conseguir vencer. Ele termina dizendo, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que Paulo diz é, 4 coisas. Primeiro, seja um cristão. Pastor, como eu consigo vencer isso? Em primeiro lugar, seja um cristão. Faça de Jesus o Senhor da sua vida. O objetivo não é apenas você parar de fazer uso de coisas sexuais fora do casamento. O objetivo é você começar a adorar a Jesus. O objetivo é você começar a adorar a Cristo, ser feito um servo e um filho dele. A segunda coisa que Paulo quer dizer é, você tem que ser honesto com Deus. Fazer o seu diário e dizer, Pai, aqui estou eu, aqui é quem eu sou, aqui está o que eu fiz, aqui está quando eu comecei, aqui está, Senhor, o que eu estou vivendo. Ser honesto com Deus, e isso vai levar você ao próximo passo, é ser honesto consigo mesmo. Aqui está quem eu sou, aqui está o que eu tenho feito, aqui está o que eu tenho cometido. Em terceiro lugar, se você é casado, seja honesto com o seu cônjuge. Se for o seu caso hoje ainda, após acabar esta oficina da família, chegue para o seu cônjuge, só diga assim, olha, eu preciso conversar com você. Abra o seu coração. Ore a Deus, você é cristão, diga assim, Deus, me ajuda. Então eu sou honesto com Deus, isso me leva a ser honesto comigo mesmo, eu vou conseguir ser honesto com o meu cônjuge, saindo daquele lugar secreto e escuro. E por último, mate o seu pecado, antes que ele mate você e quem você ama. Eu gosto sempre de relatar que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós nele tivéssemos condições de matar os nossos pecados. Sem Jesus, os pecados estão vivos, nos causando não só dano químico, biológico, emocional, espiritual, familiar, mas Jesus morre na cruz e consigo leva os nossos pecados para que nossos pecados fossem mortos, para que nele nós pudéssemos matar os nossos pecados. Então sim, Jesus, você pode vencer a pornografia. Sim, você pode vencer aos apelos que hoje estão destruindo a sua conexão emocional com o seu cônjuge, espiritual com Deus, relacional com os seus filhos. Então hoje eu quero orar pedindo que Deus traga ao seu coração esta humildade capaz de produzir arrependimento, para pedir perdão a Deus, para poder se regenerar através do Senhor consigo mesmo, com o seu cônjuge,
ou com o seu casamento. Sabe, é uma luta constante, gente. Você pode se pegar amanhã quando acordar lutando contra isso ainda. Todo dia é dia de se arrepender, todo dia é dia de pedir ajuda a Deus. E hoje eu quero orar e quero encorajar você a você ser mais apaixonado, a perseguir os seus desejos para com Deus mais profundos, com o Espírito Santo. Isso vai levar você à pureza de coração, desejos mais puros no seu casamento, em sua paternidade, maternidade, integridade para com a sua família, para com você e para com a sua relação com Deus. Então hoje eu quero orar com você, na sua casa, se estiver aí, curva a sua face e vamos orar. Pai, nós hoje entregamos, ó Pai, todas aquelas pessoas que hoje estão assistindo esta oficina da família, um tema, Senhor, pouco falado. Eu louvo a Deus por esta casa, Pai, por esta igreja que abre as portas para nós irmos de lar em lar, de coração em coração, Deus, falando a verdade sobre os malefícios, sobre os enganos da indústria do sexo, da pornografia, que vão nos roubar de nós, que vão nos roubar do Senhor, que vão nos roubar do nosso casamento, que vão nos roubar da nossa família. Deus, onde há alguém, Senhor, nesta noite, dia ou tarde, alguém que diga: Deus, eu preciso de ajuda, o meu cônjuge não sabe, os meus filhos não sabem, mas o Senhor sabe. Deus, que ele hoje busque, encontre, ó Deus, salvação, libertação. Sabemos, ó Pai, que é uma luta constante, porque muitas vezes o uso, Deus, ao longo do tempo, nos traz distúrbios emocionais, neurais, cerebrais. Deus, que ele consiga encontrar não só auxílio em Ti, mas Deus, que ele busque ajuda profissional, pastoral, bons conselhos, que ele não desista de restaurar a sua vida emocional, psíquica, Deus, espiritual e familiar em Ti, ó Pai. Então hoje, em nome de Jesus, aqueles que se encontram aderindo aos apelos dessa indústria, ó Deus, que hoje se arrependam e digam: Deus, eu preciso de salvação, e hoje façam do Senhor o Senhor da sua vida, e hoje se façam adoradores de verdade, do Deus verdadeiro. E quanto mais nós adoramos a Jesus, Senhor, menor, Senhor, ou maior é a resistência aos apelos deste mundo. Deus, que hoje haja salvação, que hoje haja conserto, que hoje haja restauração de casamento, de família, que hoje casais e pessoas saiam da sombra, saiam do secreto, Pai, obscuro deste mundo e encontrem a luz, encontrem a verdade, encontrem um relacionamento, a conversa. Deus, encontrem, Deus, a sinceridade, a transparência no seu casamento. Assim que oramos e pedimos, abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, eu quero rogar que Deus dê, início e continuidade à sua recuperação e leve esta palavra a outras pessoas e não desista. Amanhã, a sua mente, o diabo vai tentar roubar esta semente para que você continue vivendo onde você está. Não faça isso, se arrependa, volte e faça de Cristo o Senhor da sua vida, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.